Hoje o nosso bate-papo recebe uma presença especial que carrega um dos sobrenomes mais icônicos da televisão brasileira, Lombardi Júnior, filho do inesquecível locutor Luiz Lombardi Neto, a voz que acompanhou Silvio Santos por décadas. Ele trilhou o seu próprio caminho na comunicação e no esporte, atuando como comentarista e técnico de futebol. Nessa entrevista exclusiva, Lombardi Júnior vai revelar pra gente os motivos que o levaram a se mudar aqui para os Estados Unidos, vai falar da saudade do Brasil, da nova vida fora do país e, claro, vai compartilhar histórias inéditas sobre a amizade histórica do seu pai e Silvio Santos. Prepare-se para o nosso bate-papo que está cheio de memórias, emoção, curiosidades que marcaram a televisão brasileira. Seja bem-vindo, Lombardi Júnior. Querido Amadeu, deixa eu te cumprimentar. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, estou muito lisonjeado. Eu que agradeço. Você faz parte da voz mais icônica, o seu pai, e você traz isso também. Poxa, obrigado, Amadeu. Obrigado. Eu agradeço grandemente. Você sabe quando eu cheguei aqui, estava comentando com o Amadeu isso em off. Em 2016 eu cheguei num determinado lugar, o pessoal falou, você lembra muito o Amadeu. E agora não sei se vão dizer a mesma coisa, porque nós dois emagrecemos, né? Pois é, nós estávamos aqui em off, o Rubinho, um amigo nosso em comum que está aqui, o Rubinho estava gozando, aqui eu misturo português... Agora ele está maior que a gente. Eu misturo aqui agora, viu? Eu misturo o português Brasil e português Portugal, porque nós estamos aqui na SBT Television, SIC Internacional e também na Seaba Brasília Television. O Rubinho estava a gozar com nossa cara, porque nós fizemos cirurgias bariátricas, né, Lombardi? Pois é verdade. A minha foi em 2019. Há uns 6 anos atrás. A sua foi em que ano, você lembra? Não, eu fiz antes de vir para cá, 2014. 2014. Foi no Brasil ainda. E aí a gente tem né, depois dá uns problemas. Hoje eu tô no Ozempic. Tomara que alguém nos confunda hoje também, né? Para ver se... Quem é quem? Gente tá mais magro, enfim. Quem é quem? Lombardi, o que foi que te motivou a sair do Brasil e vir morar nos Estados Unidos? Poxa, Amadeu, hoje acho que fica mais fácil a gente falar, porque o Brasil está numa fase... de degringolar há alguns anos já. Então, quando eu saí do projeto da Capital ESPN, foi meu último emprego no Brasil, a gente tinha business lá, um negócio que a minha mãe acabava dirigindo junto com a minha esposa, e nós observávamos uma dificuldade. Eu, com 3 filhos, um filho formado já, inclusive, que me deu o privilégio de ser avô, o Gabriel, hoje eu tenho minha netinha, a Helena, e ele já estava cursando Direito na faculdade, os meus filhos crescendo. Quantos no total os filhos? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Gabriel, Daniel e Júlia. E agora a Helena, netinha. Então eu conversei com a minha esposa, diante das dificuldades todas financeiras, de você poder deslumbrar algo mais... novo, né? Assim, desafios, né? Mais estabilizado como um negócio. Meu pai sempre sim. me orientou sobre isso em relação àquilo que ele vivenciava com o Silvio, para não viver só da comunicação e tal. E a gente até tentou. Mas não dava certo no Brasil. Durante um período, sim, foi tudo muito bem legal, bem sucedido. E depois, na visão, entender que seria mais difícil com os filhos crescendo, a gente tinha uma casa em Orlando, falei, olha, vamos tentar ingressar para uma vida diferente, sim. Um novo projeto, sempre com aquele desprendimento. Eu e minha esposa, a gente é muito assim. Então, deu certo de irmos para Orlando, isso em 2015. E de mala e cuia, com toda a família. Para o meu filho mais velho, a volta para o Brasil, porque eu já tinha iniciado faculdade, depois de alguns anos se tornou um caminho mais favorável. Tanto é que ele voltou, terminou, depois veio para cá, para Boston, onde eu resido hoje. Só que ele fica nessas idas e vindas. E foi por isso, foi exatamente por essa circunstância. Meu pai faleceu. Minha mãe até que tentou no começo vir também, mas por conta de vínculos familiares sim. E o hábito. Minha mãe já mais idosa ficou no Brasil, mas sempre as pessoas de mais idade também já têm aquele apego emocional com também, né? É mais difícil de É mais desapegar. difícil. É verdade. Foi isso que me trouxe para cá e, graças a Deus, um mês aqui, eu me encontrei com o projeto da nossa rádio, depois de estar trabalhando em Orlando. O Dom Roberto, sempre me lembro disso, ele é assessor da Portuguesa, ora pois, a Lusa, a famosa Lusa do Canindé. Ele falou de um projeto da rádio lá com o Fort Lauderdale Strikers no Brasil, como você bem manchetou. Eu era comentarista esportivo e técnico de futebol, cheguei até a dirigir times profissionais, mas aqui eu me tornei narrador, Amadeu. Você hoje, ao me apresentar aqui a estrutura da TV, falou, ó, aqui a gente faz de tudo um pouco. E aqui... Me vi nessa condição, mas para narrar futebol... Aí, é outra graças pegada, a Deus, né? Outra pegada, mas trabalhei com muita fera, então eu tive que aprender um pouquinho, pelo amor de Deus, né? E a nossa rádio te
te recebeu, te abraçou, e eu vejo que você carrega no peito com muito orgulho, inclusive, tá aqui. Demais. Pode cortar aí, né? Pode cortar na fechada aí, mano. Tá aí a nossa rádio no peito. Grande Madureira. Grande Madureira. Aquele abraço, Madureira. Carlos Madureira é uma máquina, né? Ele é Não, verdade. E a esposa dele, quando ela tá assistindo o programa, a gente entra na programação, eu falo, nosso diretor e realizador Carlos Madureira, ela liga pra ele, aumentou mais o salário, porque o Maia tá dando cargo aí. Mas o pior que é mesmo, é diretor, é realizador. Mas televisão e rádio só aumenta cargo. O salário fica pro segundo ponto. Só aumenta os tires, os títulos, é verdade. Olha, e como foi, eu carrego sim com muito orgulho. Como foi a sua chegada na nossa rádio? A nossa rádio tem uma rede muito grande no Brasil. Eu nunca tinha trabalhado na nossa rádio, embora já a reconhecesse como uma rede gigantesca. Eu cheguei aqui, como te falei, fazendo futebol pela nossa rádio, depois de um mês estando nos Estados Unidos, e o pastor Glauber, que dirige toda a Igreja da Graça na abraço, América, pastor Glauber. Pastor Glauber, que é, além de tudo, um amigo, chefe, uma pessoa visionária. Ele ficou sabendo, ele já me conhecia da Rádio ABC, onde nós nos encontrávamos pouco, mas nos encontrávamos na época que ele fez programas para o missionário na madrugada. A ABC foi o meu berço. ABC, 97, eu tinha o padrinho Antônio Constantino Neto, que era o dono dessa rede. Então eu cresci lá, ao lado do meu pai. E aí o Dom falou, pastor, eu conheço o Lombardi. Eu cheguei para fazer jogo, depois o pastor montou o estúdio lá em Orlando, porque a sede da rádio na Flórida até então só tinha no sul da Flórida, em Pompano Beach, onde nós estamos até hoje. Só agora que nós inauguramos o estúdio de Orlando, onde fica a Lorena, nossa amiga em comum. Falando em Lorena, vamos aproveitar aqui que a gente já vai interrompendo e já vai conversar. Um abraço, feliz aniversário para a Lorena, porque no nosso News à noite não dá para parar. Mas aqui o bate-papo, aqui é mais tranquilo. Lorena, parabéns. Happy birthday to you! Olha aí, Lorena, queridíssima. Lorena, eu tô conversando aqui para ver se rola mais umas horinhas para nós aqui. Você manda. Não, você que é o boy. Aí o pastor Glauber, ele me ofereceu essa condição de ir em Orlando tocar o programa de esportes. Desde então a gente começou com essa ideia. Aí, num determinado momento, 2016, eu lembro que a gente foi fazer um jogo do Bahia e Orlando, o Rubinho falou, eu tô achando que você vai lá para Boston, hein? Eu falei, é mesmo, Rubinho? O Rubinho já trabalhando no grupo já há anos, falei, será, rapaz? Mas o pastor tá mantendo a ideia de eu ficar aqui. Tá? Não, tal. E não deu outra. Aí depois ele voltou lá, o pastor me ligou e me convidou para ir para Boston. Se adaptou bem ao frio de Boston, principalmente? Totalmente, Amadeu. Eu sou bostoniano, cara. Cara, eu adoro frio. Eu gosto também. Eu não gosto de calor, não. Eu já sou do Ceará, lá no Ceará já é quente. Cearense, é quente pra caramba, eu quero ver no frio agora. Mas é isso. Eu sou de São Paulo, eu gosto muito do ambiente bostoniano, a história do estado, enfim. Morei lá um ano, durante um ano. Você morou, né? Morei em Boston, inclusive ali. Entre Rivi, meu quintal era... Meu quintal era Everett e o começo da casa era Chelsea. Chelsea Everett. Chelsea Everett. Eu fico um pouquinho mais pra frente. Eu morei muito tempo em Malden e agora eu tô em Salgos. É pertinho. Eu morei em Salgos também um período. Poucos meses. Gostoso, adoro Salgos, estou gostando muito. Aí, Amadeu, olha, Boston me abraçou e abraçou a minha família de uma maneira que eu, sinceramente, adoro aquele lugar. E já hoje já está enraizado, já está dentro da cultura. O esporte em Boston tem uma veia bem exacerbada. Eu gosto muito, sou Celtics. Let's go Celtics! E no futebol americano? Você toca Patriots? Patriots. A gente tem um projeto na rádio com Patriots de quase 2 anos agora. Inclusive, é um esporte que você gosta, inclusive, de comentar, de falar. Adoro. Por exemplo, eu gosto, mas é um esporte que, se você não entender, você fica confuso, né? Sim, é verdade. Desde o Brasil eu gostava da NFL, mas aqui, claro que a gente se aprimorou. E tá crescendo a NFL, Demais. E o Patriots tem uma parceria com o Brasil, Brasil e Alemanha, para fazer publicidade para essas comunidades. A NFL, ela designa para cada time 2 países para explorar. E o Patriots calhou por conta da Gisele Bündchen, do Tom Brady. Exatamente. Você acha que com o Brasil cada vez mais se apaixonando mais pelo futebol americano, o Brasil pode se tornar... Inclusive já teve jogo na temporada passada, teve jogo lá em São Paulo. Do Philadelphia Eagles. Exatamente. Foi no estádio do Corinthians. O Brasil vai acabar sendo também, daqui uns anos, você consegue enxergar que daqui uns anos o Brasil vai acabar dentro desse território de futebol americano? Principalmente essa nova geração, Amadeu, que o futebol americano está fazendo, a NFL, eles estão indo na veia. Na juventude, que hoje já consegue falar inglês com facilidade, ainda mais tendo essas ativações de marketing. Então, a NFL aproxima isso em todo mundo, não só no Brasil. Esse modelo de negócio que é muito peculiar, é muito bem feito aqui nos Estados Unidos, dessa nova geração. E está dando super certo. É um esporte grandioso. A gente estava falando de rádio. Rádio é algo que você ouve e não vê. Só que hoje a rádio virou televisão, virou podcast. Você liga a rádio, mas já tem as televisões, já tem tudo. Seu pai trabalhou mais de 40 anos com o Silvio Santos. Como foi essa história da gente conhecer a voz do seu pai
E dificilmente, a gente que é da área acaba conhecendo, porque eu já fui no programa do Silvio Santos, sabia quem era e tal. Mas a maioria do Brasil não sabe quem era o Lombardi. Você viu ele lá no palco, né? Ali Isso, mesmo. Exatamente. Porque hoje em dia não teria como, né? Porque todo mundo com o celular na mão. Isso é uma proposta do Silvio? Como foi isso? Sim. Quando o Silvio conheceu meu pai, foi na Globo. Eles trabalharam juntos na Globo. Inclusive, na época do Boni. Sim. Tem o Diogo Boni, que mora aqui nos Estados Unidos. Um abraço pro Diogo, esposa da nossa querida Pontes. Fernandinha, nossa amiga. E, assim, naquele período, Amadeu, o Silvio viu no meu pai uma condição de ser um locutor famoso, porque ele adorava a voz do meu pai. Ele falou, quando eu tiver minha televisão, vou te levar e eu vou te fazer o locutor mais famoso do Brasil. E o meu pai sempre admirou o Silvio, gostava dele, foi chefe do Silvio, inclusive, ele contava isso nas entrevistas. Quando ele foi pro SBT, levou meu pai prontamente, falou, olha, eu vou Boni, eu vou com o Silvio e tal. E deu certo. Ontem eu estava até assistindo uma entrevista do Homero Salles, que eu trabalhei com o Homero. Figura. Conhece o Homero? Sim, eu estudei com a esposa dele, a Márcia. Eu não sei nem se eles estão juntos, mas enfim. É a primeira. É a primeira, a Márcia. Fez rádio também. E o Homero, amicíssimo do meu pai, adoro o Homero. Eu vou te mandar um link depois de uma entrevista que ele deu ontem por os 20 anos na telinha, aquele site de televisão. Sim. A conversa tem 3 horas e 28, mas você não consegue ver a hora passar, porque eu trabalhei com o Homero, com o Gugu, trabalhei com o Homero em uns projetos também na Record, e aí você fica ouvindo os bastidores, e é incrível aqueles bastidores que ele conta do SBT, né? Daquela época com o Silvio. Posso te falar um negócio? Uma particularidade, eu gosto de usar roupa colorida. Sabe com quem que eu aprendi? Quem? Com o Homero. Sério? Ele não usa muito roupa aquelas colorida? camisas tipo havaiano, né? Exato. Não, mas ele sabe vestir roupa colorida, como ninguém. Nele não fica ruim. Eu gosto por causa dele. Homero Salles, aquele abraço pra você. Aí, me dirigiu em vários projetos. Olha aí, Homero. Tá vendo? Como um homem querido aqui, as pedras vão se encontrando. E aí ele falava sobre nesse podcast ele falou sobre os bastidores do Silvio lá. Você tinha acesso ou você era muito... Como era? Você ia para o SBT? Tinha muito acesso. Na época, o arquivo, às vezes, do SBT enchia d'água por conta das enchentes, Vila Guilherme, teatro. Meu pai tinha que ir lá gravar de novo. Às vezes, algumas coisas no meio do caminho se perdiam, eu tinha que ir lá para gravar à noite. Eu ia muito. E eu gostava, meu pai sempre me levou para esse ambiente. Rádio e televisão desde os 5 anos. Isso foi te inspirando, isso foi fazendo sua paixão crescer daí também? Totalmente. Uau! Eu devo totalmente a isso. Quando meu pai me levou para um ambiente de televisão e rádio, acabou. A partir daquele momento, Amadeu, foi paixão platônica, amor incondicional. Mas ele incentivava? Lombardi incentivava? Meu pai, uma hora entusiasta. Ele ligava depois de todo jogo, falava, não, faculdade, ok, tá, vem aqui, comigo, tá, meu professor, orientador, ficava bravo, beijava, se animava. Cara, eu devo tudo ao meu pai. E é uma vida profissional. E é uma voz que é super imitada, principalmente de comediantes, oi, Silvio, não tem essa tonalidade. Que coisa. Você sabe o que ele falava, Amadeu? Meio que como um vaticínio, assim. Certo. Ele dizia, lá na frente, você vai agradecer por tudo que eu estou fazendo para você vai dizer, meu pai foi uma escola. E o que eu posso dizer é muito mais do que isso. Uau. Muito mais do que isso. Eu fico arrepiado porque, assim, lá se vão muitos anos. É o seu privilégio, né? A sua escola, a sua faculdade. Cara, meu pai era tudo na minha vida. Eu costumo dizer que o meu pai, assim... Inclusive, agora eu estou fazendo a Copa do Mundo de Clubes, narrando, que é uma coisa que ele sempre sonhou. Eu mandei um vídeo para o meu tio, o Reinaldo Lombardi, o plantão vivo do esporte. O Milton Neves gosta muito dele. E o meu tio ficou emocionado também. Uau. Pô, cara, isso aí é uma coisa que não tem preço. Eu acredito que as energias e planos e tudo, onde ele estiver, com certeza está lá, orgulhosão do filho dele. Obrigado até por me abrir essa oportunidade de poder falar com você sobre isso. Não, viu? Mas isso é incrível, cara, é muito bom. E a amizade dele com o Silvio? O Silvio era um cara. Cara, o Silvio é um cara. Eu tenho uma experiência pessoal com o Silvio, você pode até falar das tuas em termos de generosidade. Quando eu fui no Silvio Santos, eu trabalhava no SBT do Ceará e a gente ia sempre com meus personagens, que além de humorista, já contei aqui para vocês que estão assistindo aí na SIC, na SBT. Você é um grande comunicador. Fazia com meus personagens e contar piada lá. E eu fui uma vez que minha esposa estava grávida. E aí ela estava ali na coxia, aqui o cenário do Silvio era meio que uma arena, só tinha uma brechinha aqui assim, e não tinha mais lugar porque as colegas de auditório já preenchiam. Minha esposa estava aqui. Ele passou. E ele viu e disse, olha, vocês estão todos cegos, não estão vendo que tem uma senhora grávida? Pega uma cadeira para ela. E foram buscar. Ela guardou isso na memória. Então, um cara que era super famoso, um cara super... Aí você vê o ser humano, você quebra assim, caralho, esse cara existe, entendeu? É verdade. E isso nos bastidores, você sentia isso também do Silvio? Pois é, eu contei agora, eu fui participar do documentário do Silvio, lá em Miami, eu estava fazendo a Florida Cup, e aí a diretora é a filha do Silvio, a Daniela, ela pediu, sabendo que eu ia estar lá, para o
Jefferson, que trabalhou comigo na Sônia Abrão. Fiquei até feliz de reencontrá-lo. Foi lá em Miami. Mas o Cândido Jefferson é o Jefferson Cândido? Não. O sobrenome do Jefferson, eu não me lembro se é Cândido. Talvez seja. É, Trabalhou se na Sônia. O Jefferson Cândido. Que trabalhou com o Silvio também. Trabalhou com o Silvio. Então é o meu Jefferson. É o meu Jefferson, olha, cara. Ô, Jefferson. É o meu. Não, o meu Jefferson. Eu tô sem o celular, que eu ia trazer a foto pra você do Jefferson. Isso ficou o seu muito. Jefferson, eu não sabia. Isso ficou muito paneleiro. Alô, Jefferson Cândido. Cara, saudade de você. Onde você anda? O quadro do Milton Neves. Onde anda Jefferson Cândido? Eu trabalhei com ele, o Paulo Sérgio, da TVC, que é nosso amigo, lá na Sônia Abrão. Outra pessoa, Paulo Sérgio, aquele abraço. Grande, Paulinho. Paulinho é uma máquina, uma potência. Verdade. Margarete, Sônia Abrão, Elisa Abrão. Foi quando o Silvio pediu para eu narrar o quadro SBT 22 anos, como se fosse um video show, foi quando eu passei pelo SBT. E aí eu fui gravar lá. Eu disse isso na gravação, eu acho que está lá. Não cheguei a ver o vídeo completo dessa homenagem, porque quando o Silvio morreu, eles anteciparam. Eu tive um problema no Brasil de febre reumática, quando criança, e o meu pai estava muito depressivo nesse período. O Silvio falou, escuta aqui, o que tiver que fazer no plano humano a gente faz. Confia em Deus. Uau. Se não tiver... Cara, isso aí para mim... Suporte, hein? Que suporte. Só um detalhe. Nossa. Ele viu meu pai cabeça e falou, Lombardi, isso não combina com você. Meu pai sempre foi um cara muito alegre na redação. Quando ele faleceu, a própria Hebe e o Ratinho falou, esses corredores aqui não serão os mesmos. Senhor Lombardi. E até tem um amigo meu, o Fernando, da dupla Azeitona e Caroço do Ratinho, você lembra disso? O Fernando hoje é um executivo lá da Flórida, não sabia, né? Ele está junto com a gente no projeto da Copa do Mundo de Clubes, com investidores, enfim. Aí ele falava, cara, o seu pai... Eu olho para aquele Bradesco lá no SBT, ele saía do estúdio e ficava no Bradesco, na praça de alimentação. Conversava já com todo na mundo. Anhanguera, Já na Anhanguera. E aí, quando o Silvio viu meu pai desse jeito, o Amadeu falou, não, pera um pouquinho. Tenha calma, confie em Deus, porque o que tiver que fazer aqui, a gente vai fazer para o seu filho. Vamos levar para os Estados Unidos. Não precisou, Deus me curou, glória a Deus por isso. Uau. Mas, assim, a generosidade você vê aí, né? Caramba. Nesses detalhes, cara. Olha, o nosso bate-papo hoje, gente, tá incrível. É Lombardi Júnior. São 2 horas, é isso? São 3 horas. Eu vou quebrar o recorde do podcast do Homero. Depois eu vou mandar os cortes. Eu vou mandar um corte pro Homero. Faz tempo que eu não falo com o Cândido. Vou mandar pro Cândido, pro nosso Cândido, né? Não, porque o meu Cândido, porque foi o Cândido que me levava. Ele que era o responsável por fazer. Era Jefferson Cândido. Cara, o Homero, olha, que legal saber disso, porque eu sempre gostei dele. Um dos caras mais legais com quem eu convivi, sendo muito novo, ao lado do meu pai. Tu sabe que o Homero, ele que ligou o SBT. Ele trabalhava no Twitter na época e o Homero foi responsável por fazer o SBT ser uma TV pirata por 15 minutos. Sabe da história? Não sei disso. O Silvio... É mesmo? Ele conta essa história. O Silvio, ele quando ele assinou lá, que tinha a concessão da TVS na época, era para entrar meio-dia. E o Silvio, naquela ansiedade, no teatro e tudo, acho que era no Teatro Imprensa, não sei, acho que era na Camarés? Teatro Imprensa, na Camarés, não? Eles chamavam de teatro. Ok, era para entrar meio-dia. E o Silvio, nessa ansiedade, não sei o quê, bora, vamos. E mandou o Homero ligar, era 15 para meio-dia. O SBT trabalhou 15 minutos pirata. Porque por conta desses 15 minutos, é mesmo. Aí meio-dia já estava... disso. Isso eu ouvi já o Homero contando. Olha, Homero. O Homero, Renato Boss, Orlando Macrini, foram grandes nomes. Grandes nomes. O Walter Vanderlei também, diretor. Valtinho é meu amigo. Valtinho, eu te amo, Walter. O Walter é uma figuraça. Como foi essa história da nossa rádio ser a oficial do Mundial de Clubes? Que coisa boa, bicho. Isso, como foi? Conta pra gente isso. Como é que tá sendo essa cobertura? Primeiro, milagre de Deus a gente não explica. Por que eu tô dizendo isso? Você compra o direito, você acaba tendo a concessão de poder transmitir. Mas para chegar é tudo muito caro, é uma operação cara. A nossa rádio é uma empresa grande, séria, mas que encontra qualquer dificuldade no mercado americano. Do grupo da HIT, né? Do grupo da HIT, exatamente. Não é fácil. Enfim, só que quando Deus tem um propósito e a gente busca e coloca diante de Deus e diz, olha, seria um dos sonhos da emissora que tem uma vocação esportiva, cobre MLS, cobre FC Series, eventos esportivos. Poxa, a nossa veia de conexão com o ouvinte é o esporte. Um dos pilares é o esporte. Sim. Fé, o esporte, jornalismo, que é muito forte da rádio. E a gente ia ficar de fora desse evento aqui nos Estados Unidos, então foi uma correria muito grande. Eu tenho um grande parceiro que chama Conrado Giulietti, que é meu irmão aqui na América e no Brasil, com quem eu trabalhei lá no Brasil. Hoje ele para mim, é o maior jornalista esportivo que está aqui em atividade nos Estados Unidos. Ele está lá nas finais da NBA. Ele cobre NBA,
Ele cobre NFL e ele está comigo desde sempre aqui no projeto, quando ele chegou. A gente trabalhou junto na ESPN. Então nós idealizamos isso com a anuência do pastor, que aí eu digo para você, o pastor Glauber é um entusiasta junto conosco, só que ele é muito sério, é pés no chão. Ele é o administrador. Eu conheci ele, o Rubinho me apresentou. Ele é que manda em tudo e ele sabe muito bem controlar. Então, assim, a gente tem a seriedade do pastor, que é um cara que é entusiasta e cheio de projetos, mas aí a gente teve que correr por conta da facilidade que a gente tem de acesso com o FIFA e tudo mais, e os profissionais. Deu certo, só que nesse período é tudo muito oneroso, né, Amadeu? Nós fomos juntando uma peça aqui e ali, mas sem saber no que ia dar. Aí Deus falou, não, acho que colocou vai acontecer, é o momento, então tá lá, coloco a mão e vai acontecer. É um milagre, eu estou testemunhando, porque assim, os caminhos, a correria, com mais a produção de conteúdo que você tem que ter durante o dia a dia, não é fácil. E você está fazendo essa cobertura aqui e na Filadélfia, aqui que eu digo no estado de Nova York, New Jersey, que é o MetLife, e na Filadélfia também. A gente está cobrindo, na verdade, toda você, a Copa. Mas aí tem outra equipe em Orlando. Exatamente. Agora a gente vai para lá, a gente vai se dirigir para Orlando, porque assim, sistematicamente, por uma questão de controle, coincidiu de os times brasileiros que a gente está cobrindo estar jogando aqui na Costa Leste. Na semana que vem, a maioria dos jogos, Miami e Orlando. Então nós vamos para lá. Nós temos uma equipe bem espalhada, correspondentes, mas cobrimos os jogos dos brasileiros, todos. Nós temos o booking de todos os jogos dos brasileiros e depois nas fases seguintes também os jogos de mata-mata, até consequentemente a final que vai ser aqui novamente, no MetLife. E aí, Amadeu, é um desdobramento incrível, cara, para você se deslocar, para ter gente em todo lugar. Você vê, a gente tem o Rubinho aí com a gente, o Caio Morari, o Pisato que está no Canadá. Pisato, aquele abraço. Eu dei uma entrevista pro Pisato aí esses dias. Pisato, obrigado pelo carinho. Ótimo, Fábio Pisato é um monstro da comunicação esportiva lá no Ceará e foi pro Canadá. Deixou a gente no Ceará órfão, mas está aí adotado pela nossa rádio, cara, trazendo ele é demais. Pisato, você é um monstro, tá vendo? Mais um que diz que você é um monstro. É verdade. Eu só não sei, ele é meio assim, meio coisado, que a gente não sabe qual é o time que ele torce, sabe? Ele diz que é Fortaleza. Eu não acredito muito nele, não. Eu sei. Você sabe? Eu sei. Vamos fazer essa revelação aqui. É o Fortaleza. É o Fortaleza? Não é o Fortaleza. Locutor e comentarista pode ter time do coração? Deve ter time do coração. Qual o seu? Como assim? Agora o Rubinho gostou. Não tinha te falado isso antes? Não tinha. Esporte Clube Santo André, o ramalhão do ABC, Amadeu? Olha, não, o Rubinho Como assim? O Rubinho tá ali. Cara do Rubinho. O Rubinho, gente, tá ali nos bastidores. O Rubinho trabalha na Globo Internacional com o Luciano. Amigo íntimo do Luciano Huck, do Marcos Mion. Entrevistou Barack Obama e tá aqui. Abre o microfone do Obama, criança. Claro, também faz parte da equipe da nossa rádio também. O Rubinho tá em tudo que é bom. Você acredita que uma vez eu tava em Boston? Cara, eu queria que esse programa fosse umas 3 horas. Eu também. Eu tava em Boston, eu trabalhei com o Rubinho, ele tinha uma produtora, a gente começou a fazer uns trabalhos juntos. Sim. E apareceu uma externa do Luciano Huck para ir para Cleveland, em Ohio. E aí, ele gosta de andar de carro, né, cara? Aí o Akira não dirige, tá? Aqueles problemas todos, eu já tinha drive lá, você disse, eu vou. Aí o Rubinho, eu vou na produção. Aqui não é humorista, não é apresentador, não. Aqui é driver, é motorista, eu vou na produção. Não, você é do ramo, né, cara? Você é um abnegado do ramo. Tu é doido, eu entrei nesse carro, foi 10 horas de coisa. Aí, como a gente é do ramo, Exato. Aí o Rubinho, vocês não se metam em nada, fiquem lá, que o Rubinho já conhece, né? Tem um diretor e tal, não sei o quê. Exato. Aí começou a fazer umas filmagens lá e o personagem que eles estavam filmando, que era um cara que gostava de basquete, estava reformando a casa do cara no Luciano Huck, e o cara olhando a cidade. Aí o Akira estava do meu lado, eu dirigindo, eu disse, Akira, bota a GoPro pra fora que você consegue ver a expressão do Rubinho. Mas não era o Rubinho, não foi não. Não? Você vê a expressão do personagem, só que o diretor... Entendi. Aí o diretor do Luciano Huck, Geninho, aquele abraço Geninho, ouviu. Aí disse, ô Amadeu, o que você falou aí? Eu disse, agora eu tô lá. Não, é porque... Não, pode falar. Eu gosto disso, eu gosto de uma equipe colaborativa. Gostei da ideia. Eu disse, pois ligue pro Rubinho. Ligue pro Rubinho. Legal. O Rubinho é uma lenda viva, né, cara? Não, sem o Rubinho aqui não existia televisão brasileira. Televisão aqui brasileira, o Rubinho é a lenda, cara. É Viva a Globo Internacional que tem um Rubinho para fazer essas externas. E no rádio também, técnico de som de rádio também. Vocês têm estúdio, a nossa rádio tem estúdio em Denver, e eu tô vendo na sua camisola aqui, na sua camisa. Denver, Boston, Orlando, em Fort Lauderdale e Fort Lauderdale. Isso. São estúdios físicos, né? Exato, estúdios físicos. E todos esses estúdios têm programa? Todos têm programas. Sendo feitos lá. Sendo feitos lá, mas em rede.
Nós temos programações locais pela manhã, abrindo o Happy Day. Aí são programações locais, onde a gente espalha para a rede, a maioria dos programas é em rede. E aí depois a gente tem as correspondências, conforme a gente estava falando, né? Que acaba se espalhando em cada sede. Qual o próximo jogo que vocês vão cobrir? Próximo jogo, Palmeiras e Al-Ahly. Já Botafogo e Paris Saint-Germain amanhã. Amanhã? A partir de que horas cada jogo? O nosso pré-jogo começa meia hora antes, 11h30 da manhã, meio-dia a bola rola, assim como foi ontem o Fluminense. Meio-dia, horário de Nova York. Horário de Nova York, perfeito, verdade, bem lembrado. E depois, sintoniza nossaradio.com.br, como é? Você pode ouvir pelo dial, né? Pelo dial nessas frequências. Quem está em Massachusetts, 1260M. Certo. Na Grande Boston. Em Orlando, 1160M, Orlando, Ocoee, Kissimmee. No sul da Flórida, em toda a região ali, Deerfield, Pompano, Fort Lauderdale, essa região toda, em 1400 AM, em Denver, em 940. E aí, pelo aplicativo e pelo site, aqui no território americano, em qualquer lugar do país. E no Brasil também? No Brasil não pode, porque nem pelo aplicativo? Tem o bloqueio dos direitos. Olha só. Só depois, né? Os jogos podem? Os jogos podem? Não, nem os jogos. Porque os jogos, o detentor de direito já é do Brasil. Já é de outra emissora no Brasil. É bem feito, né? Agora o programa, o pré-jogo, a gente pode vazar no Brasil. Agora, cá entre nós aqui, é fofoca. Essa FIFA, ela é danada. É danada. Se a gente bota um segundo e não tem uma liberação, ela bloqueia nós. Na hora. Como é que ela sabe disso, Lombardi? Eles têm uma equipe que monitora que é muito grande. Rapaz, eles pagam muito bem para isso. Por isso que o trabalho de vocês é louvável. É um trabalho que temos que parabenizar, sendo a emissora oficial da transmissão, porque é feito tudo certinho. Ninguém vai lá e faz na pirataria. É um trabalho que começa assim com muito tempo de antecedência, tem o capricho de evitar com que esses excessos aconteçam. Olha, gente, eu queria bater um papo aqui com o Lombardi Júnior até à tarde, mas a gente só tem meia horinha. Mas o papo foi tão bom que legal, que merece outras oportunidades. Pô, Amadeu, eu tô em Boston, me liga que eu venho pra cá. Não, vem mesmo. Inclusive, gente, olha, eu preparei isso aqui tudo, Isso aqui não precisa disso aqui não. Pra conversar com um homem desse que tem história, precisa lá de roteiro. Não, além de tudo, o apresentador precisa de roteiro, um cara como esse, imagina, pelo amor de Deus. Que prazer ter você aqui, foi cara. Meu, cara, fantástico, Amadeu. Sucesso. Obrigado. A gente conhece as pessoas e sente, quando chega mais perto, sente. Você tem uma energia maravilhosa, contagiante. Incrível. E eu acho que a comunidade brasileira só tem a ganhar com sua presença, que a comunicação, a imprensa brasileira nos Estados Unidos só tem a ganhar com você. Amadeu, é recíproco isso que eu tô ouvindo de você, é reciprocidade pura, você é um outro monstro, viu? Estamos aqui. Legal, fera demais. Dois monstros bariátricos. E o Rubinho tá precisando fazer, viu? Vamos colocar ele agora na fila, vamos lá. E o meu diretor tá aqui, Corre, já vamos botar pra SIC. Olha, gente, esse programa volta a ser reapresentado hoje, quarta-feira, dia 18 de junho, a partir de 10 horas da noite, aqui na SBT Television SIC Internacional, e também já vai ficar disponível no CAB Brazilian Television. Obrigado pela sua audiência e até a próxima quarta-feira. Obrigado, Lombardi. Grande Amadeu, obrigado, gente.